possamos escutar nesse momento um pequeno trecho do Evangelho da parábola do festim de núpcias. Jesus, falando ainda por parábolas, lhes disse: o reino de Deus é semelhante a um rei que, querendo realizar as núpcias de seu filho, enviou seus servidores para chamar às núpcias aqueles que a ele foram convidados. Mas eles se recusaram a vir. Ele enviou ainda outros servidores com ordem de dizer da sua parte aos convidados: eu preparei meu jantar, fiz matar meus bois e tudo o que havia feito cevar. Tudo está preparado, vinde às núpcias. Mas eles não se preocuparam e se foram, um à sua casa de campo e outros aos seus negócios. Outros se apoderaram de seus servidores e os mataram após lhe ter feito vários ultrajes. O rei, tendo recebido e sabido disso, se encheu de cólera e, tendo enviado seus exércitos, exterminou esses homicidas e queimou a sua cidade. Então ele disse aos seus servidores: o festim de núpcia está todo preparado, mas aquele que havia sido chamado dele não foram dignos. E depois, mas encruzilhadas, e chamai para as núpcias todos aqueles que encontrardes. Seus servidores, indo então pelas ruas, reuniram todos aqueles que encontraram, bons e maus, e a sala de núpcias ficou cheia de pessoas que lhes sentaram à mesa. O rei entrou em seguida para ver aqueles que estavam à mesa, e, tendo notado um homem que não estava com roupa nupcial, lhes disse: meu amigo, como entrastes aqui para terdes a roupa nupcial? E esse homem permaneceu mudo. Então o rei disse aos seus servidores: dai-lhes as mãos e os pés e lançai-vos ao exterior das trevas. Graças a Deus. Hoje o nosso tema é vaidade mediúnica. Então aqueles que estão aqui presentes, se quiserem voltarem aos seus interiores e aproveitar esse momento por uma autorreflexão, a nossa palestra hoje ela vai ser bem breve, mas dentro do que a espiritualidade tem nos orientado. Que possamos então compreender que é um tema muito importante para todos nós. Nós sabemos que a caminhada espiritual ela é feita de detalhes. E são esses detalhes que dão para todos nós, enquanto médios, a condição da evolução. Então, quando a gente toma conhecimento de parte do que somos e do que representamos, e isso acontece muitas das vezes em várias situações. A gente pode dar como exemplo aqui quando a gente passa por um sofrimento, quando a gente se reencontra dentro de um segmento doutrinário, e para nós não é diferente. Todos nós, quando chegamos em uma casa espírita, nós automaticamente somos direcionados a um atendimento. E esse atendimento espiritual é realizado por quem? É realizado pelos mentores espirituais. Mas, para que os mentores espirituais tenham acesso a esta realização, precisa dos médios, que somos nós. Há trabalhos espirituais que os mentores realizam entre eles, entre si. Mas, para que essa atividade espiritual tenha acesso imediato a encarnados e a seres que estão desencarnados, necessita ter uma manipulação energética em conjunto com encarnados. E essa manipulação ela só pode acontecer com uma preparação desses pontos magnéticos. E quem são os pontos magnéticos? Somos nós na condição de encarnados.
Quando iniciamos o desenvolvimento da mediunidade, já existem médios que estão aptos a nos receber. Foram preparados, tanto pela espiritualidade, quanto por outros instrutores que ali estavam e os prepararam. E antigamente se dizia muito que as casas espíritas só tinham médios mais velhos, que os novinhos, as novinhas, não participavam dali porque não achavam interessante. E esse boato, esse ditado, ele se repercute até os dias atuais, mas já não é assim há muito tempo. Atualmente nós temos percebido, e é também falado pela espiritualidade, que os seres que estão encarnando estão vindo dotados de mais pureza do que os seres que já estão aqui. Porque foram preparados pela espiritualidade para encarnar e dar prosseguimento a um processo que a gente já vem falando há muito tempo. Quando Chico ainda era encarnado, ele falava desse processo que a gente já estava vivendo, o processo da regeneração, o processo da separação do joio e do trigo, e a gente está vivendo esse processo ainda. Ontem, uma brincadeira com Débora, minha irmã, se falava muito da data limite, que seria dia 20 a data limite. E brincávamos entre nós. Está sentindo alguma coisa diferente? Alguma coisa mudou? E a gente percebe que alguma coisa mudou já tem mais tempo. E essas mudanças, elas estão acontecendo naturalmente. Hoje em dia, com a divulgação das mídias sociais, redes sociais, as informações elas chegam muito rápido a todos. E nessa proporção que ela chega rápido a todos, ela traz muitas coisas boas, é verdade, mas ela também traz muitas coisas ruins. E quando a gente fala da data limite, o que seria essa data limite que muitas pessoas têm falado? Eu acredito que muitas pessoas aqui já estudou sobre o tema, já ouviu falar sobre o tema. Era um dia, um momento traçado pela espiritualidade em que se reuniria os seres espirituais, mentores de luz, que faria-se uma reunião para decidir o futuro da Terra, o futuro dos seres aqui encarnados e desencarnados também. E essa reunião já aconteceu em uma certa oportunidade, com os governadores planetários da Terra, com os mentores que são responsáveis diretamente pela Terra. E quando se fala assim, dá uma conotação de que são poucos mentores, porque existem muitos outros planetas, existem muitas outras constelações, mas, segundo a espiritualidade nos relata, todos os espíritos puros, mentores de luz, mestres, kumaras, mestres espirituais, estão de uma certa forma envolvidos com mentores e seres encarnados na Terra. E aí, o que isso, Douglas, tem a ver com o tema vaidade mediúnica? Tem a ver que eu fico a me pensar, ao preparar esse tema, eu fiquei a me pensando, gente, se mentores de tão alta hierarquia, patentes espirituais elevadíssimas, se reúnem para traçar um destino da Terra, o destino de nós que estamos aqui, por que nós, na condição de médios, preparados para ser servidores de Deus Pai Todo-Poderoso, voluntários da caridade espiritual, nos colocamos na condição de acharmos duas situações: que tempo de casa mediúnica, que tempo de doutrina é o suficiente para que a gente imponha sobre o outro uma autoridade. Isso para mim é vaidade. Outra coisa, de achar que nós, enquanto médios, não estamos aptos a participar de uma atividade mediúnica. Vai fazer uma atividade, foi convidado, participe.
Você não sabe o que aquela conquista daquela atividade espiritual vai te proporcionar. O que acontece muito em todos os segmentos é um autoagradecimento. Chega uma pessoa, participa de uma atividade, ou você às vezes faz uma prece em benefício da pessoa, e automaticamente a pessoa diz para você: muito obrigado, que Deus te recompense, que Deus te pague por isso. Não sei se já foi comentado com vocês, mas nós aqui na casa temos algumas culturas, né? Vamos falar cultura, que eu acho que é muito bem-vindo assim, de que quando você participa de uma atividade espiritual e alguém, seja um paciente, seja um médium, chega para você e diz para você assim: muito obrigado, se eu não tivesse passado em você, se eu não tivesse passado com seu mentor, se você não tivesse me orientado, se você não tivesse feito tal atividade em meu benefício, eu não estaria me sentindo bem. E a gente tem um gatilho, que eu posso dizer assim, um gatilho mental e emocional, que é quando alguém te fala alguma coisa nesse sentido, você diga para a pessoa: olha, agradeça a Deus, agradeça a espiritualidade, eu não sou digno do seu obrigado. Porque a caridade espiritual, ela não espera receber nada em troca, nem um muito obrigado. Então esse obrigado, ele é de quem? Ele é da espiritualidade. E por que ele é da espiritualidade? Foi você que gerou sozinho a energia que proporcionou a cura do paciente? Foi você sozinho que gerou a energia que o paciente se sentiu aliviado, que a pessoa se sentiu aliviada, que a pessoa passou a ter mais fé na espiritualidade, que voltou a acreditar que a existência de Deus é real? Não foi. Na última palestra eu disse que nós somos voluntários da espiritualidade. Mantenho o mesmo pensamento. Nós somos voluntários da espiritualidade. E um voluntário, ele sempre quer ajudar. Ele sempre quer dar o seu melhor para que o outro se sinta bem. Porque o outro vai se sentir bem, vai fazer parte do voluntarismo que somos da espiritualidade. E assim, outros vão estar sempre chegando. Porque nós estamos fazendo a nossa parte. E com amor. Então, por exemplo, na casa nós... do conhecimento de todos, nós temos atividades em praticamente todos os dias da semana. Segunda, quarta, sábado, domingo. Quando as consagrações dos cursos são feitas na sexta-feira. E às vezes na quinta-feira tem atividades desobsessivas, legionárias, realizadas apenas com os médios centuriões. E entre todas essas atividades, exceto no primeiro domingo do mês, né, que nós temos a bênção, e começa ali a partir das 3 horas, e quando vai muito tarde, vai até às 7 horas, nós temos atividades no sábado que começam às 3 e vai até às 8, 8 e meia, 9 horas, dependendo da quantidade que nós temos de pacientes na casa. As demais atividades, elas ocorrem no máximo com 3 horas. E aí você, quando chega então, seja na sua casa espírita, seja aqui no templo, nós chegamos para servir a espiritualidade. A energia, ela também irrita. Se você recebe uma energia positiva e não está preparado, ela te irrita. Ela mexe com o seu conjunto magnético, ela mexe com seus pontos magnéticos, porque ela tenta entrar nos seus pontos magnéticos, mas ela só passa por eles e vai embora, porque ela não tem estrutura para permanecer. E essa estrutura, ela é construída a cada dia. Muitas das vezes nós recebemos uma dose maior de energia da espiritualidade, somos preparados para isso, por isso tem os cursos. E aí os nossos pontos magnéticos, são os nossos chakras, eles são dilatados para receber essa energia. Então é preparado
Você passa a ter equilíbrio em manipular essa energia. E todos nós, a cada atividade que estamos realizando, nós recebemos de novo essas energias. Mas essas energias, elas só permanecem em nós para serem manipuladas se nós somos médios ativos e médios merecedores da oportunidade. A gente tem que lembrar, então, foi convidado para participar de uma atividade espiritual? Vai. Ah, mas meu pensamento não está bom, não estou com a sintonia boa, não estou com o coração bom. Vai. Vai porque você não sabe qual mentor que está te convidando. Vai porque você não sabe o espírito que está precisando daquela energia. E principalmente, vai porque você não sabe o quanto você precisa daquela energia. Quando você estiver em casa, você pensa se você quer rejeitar ou não as coisas que são colocadas para você na sua vida. Mas você lembre que cada rejeição traz um benefício, mas traz um prejuízo. E quando você se coloca então na condição de negar a um pedido de um médium a participar de uma atividade espiritual, você está negando ao seu mentor. Você está dizendo ao seu mentor, pode ir sozinho. E nós temos consciência de que, a cada passo que evoluímos, o nosso mentor evolui conosco. Se você recebe uma conquista espiritual, seu mentor recebe com você. E aos poucos você vai eliminando de você essas vaidades. E é muito difícil eliminá-las. Porque se fosse, eu costumo dizer que eu queria dormir no tempo todo dia. Dormir, acordar, ficar aqui 24 horas. Porque quando a gente está aqui parece que é muito mágico. Né? Porque a gente não sente raiva. Às vezes passa aquela raivazinha pertinho da gente assim. A gente até fica querendo assim, pegar nela para eliminar ela, mas corre o risco de você pegar ela e se contaminar com ela. E a gente deixa ela passar. E ela passa. E a gente costuma dizer que essas energias inferiores que às vezes passam pela gente no tempo são aquelas energias da fofoca. Nossa, você viu como é que o médium tá? Nossa, fulano passou uma vez, está querendo passar 50 vezes de novo, como é que faz? E aí você começa a ver as coisas passarem, acontecerem perto de você. Você pode ser apenas um viajante que vê elas passar, ou você pode ser a pessoa que tenta dar um ponto final nela, parar ela por ali mesmo. Não, peraí. Vamos pensar positivamente. Vamos ver o lado bom da coisa. Às vezes a pessoa está querendo passar 50 vezes para ter uma resposta, quando você pode sentar com ela e dar para ela a resposta que ela precisa, pelo pouco conhecimento que você já adquiriu. E a gente tem que lembrar que não é o tempo de frequência em uma casa espírita que te faz evoluído. O que te faz evoluído é o amor que você coloca sobre as suas ações. É a forma que você entende que esse amor pode te transformar. Pode ter, eu escuto às vezes de alguns médiuns, mas eu estou aqui há mais tempo que você. E aí? Isso quer dizer que, então porque a pessoa às vezes está mais tempo que nós, né, numa casa espírita, ela já evoluiu? Bom, eu penso que se ela já tivesse evoluído, ela não estaria aqui mais. Ela já teria desencarnado, já estava com os mentores, já seria um espírito puro. Mas se ela está aqui, é porque ela demonstrou naquele momento, nessa fala, que ela ainda é muito vaidosa. Que ela precisa melhorar muito. E é diferente quando a pessoa quer passar um conhecimento para a gente, quer ensinar a gente algo. Fala, fulano, eu estou aqui há muito tempo, já aconteceu isso, isso, isso comigo. Eu penso que você poderia fazer dessa forma. Tenta para ver se dá certo. É diferente, né? Quando a pessoa fala assim, não, eu estou aqui há muito tempo, faz assim que eu sei do que eu estou falando. Não.
tudo bem. E aí a gente começa a perceber que esse tema vaidade mediúnica sobrecai sobre nós todos. E eu lembro de um pequeno trecho do Evangelho que fala sobre orar e vigiar. Qual o sentimento nesse momento que mais predomina na gente quando uma pessoa tem uma dúvida, quando uma pessoa está precisando de um auxílio? É o sentimento de ajudar ou é o sentimento de invadir a privacidade? Se for o sentimento de invadir a privacidade, é melhor você ficar calado, fazer suas preces em benefício da pessoa e pronto. Mas se for o sentimento de ajudar, você vai escutar até o momento que a pessoa te perguntar: o que você pode me orientar? E aí lembre-se que naquele momento você é como se fosse um mentor espiritual, que sempre vai aconselhar o outro coisas boas. E para nós, qual que é o melhor conselho? São as atividades espirituais. Trabalhar. Trabalhar e trabalhar. Porque trabalhando nós vamos nos melhorando, porque a energia vai nos transformando. A gente passa a não pensar como antes. Se antes você era muito impulsivo, a pessoa te falava uma coisa, você era bate-pronto, ia lá e respondia, e não, e é eu que mando, é eu que falo, e pronto, acabou. Você passa a pelo menos se calar mais. Talvez saia não concordando com o que a pessoa está falando. Mas você não retruca mais a energia inferior que chegou até você. E aos poucos você vai trabalhando espiritualmente e vai compreendendo quais ações que você deve ter. E a gente também tem que ter a humildade de entender que a gente precisa mudar, que a gente precisa evoluir. E aí a gente também entra dentro de um outro aspecto muito rapidamente, que é sobre cruzamentos energéticos. Se você é frequentador de uma casa espírita, é importante que você compreenda que você não é proibido de frequentar outros locais. Uma igreja católica, uma igreja evangélica, um outro centro espírita, não. Mas você tem que lembrar que, se você escolheu aqui estar, aqui manipular a sua energia, aqui trabalhar, aquela cultura já não pertence mais à sua vida. Se tiver um casamento, se tiver uma festividade que você foi convidado ali a estar presente esporadicamente, vai. Mas ao chegar lá, lembre-se que você vai, como se você dissesse mentalmente aos mentores que ali estão: olha, mentores espirituais, agradeço as energias positivas que são trabalhadas aqui, mas eu estou apto a receber outras energias positivas, que é as energias que você recebe aqui através dos seus mentores. Celso fala muito que a caminhada é feita de prioridades. Se a sua prioridade é evoluir, você vai deixar pessoas para trás, você vai deixar culturas para trás, mas você nunca vai estar sozinho, porque outras pessoas vão agregar sentido à sua vida, outros caminhos vão agregar sentido à sua vida, e quando você olhar para trás, você vai ver com bons olhos todos os aprendizados que você teve. E que possamos então fazer uma breve reflexão sobre isso. Em que momento nós somos médios vaidosos? Médios falidos? Em que momento nós deixamos o ego falar mais alto em nós? Você identifica isso em você e você começa a trabalhar isso em você. Olha, eu reconheço que eu tenho esse erro mesmo. Eu reconheço esse defeito. Então eu preciso trabalhar esse erro e esse defeito em mim, para que lá na frente eu não repita novamente. Porque você sempre é espelho de alguém. Mas mais do que espelho de alguém, você sempre traz para si coisas boas ou coisas ruins. Então que essa palestra possa ficar no entendimento de todos nós,